Olá, bom dia. Quero estar trazendo uma meditação aqui, um comentário da Palavra de Deus, em Lucas capítulo 9, versículo 10, que assim diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz isso, que o Filho do Homem, Jesus Cristo, é claro, né? Ele veio aqui na terra salvar e buscar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? O homem, o ser humano. E como ele se perdeu? Isso foi aconteceu lá no jardim do Éden, né? Quando a Eva provou do fruto que Deus tinha ordenado ao homem que não comesse, imediatamente ali ele caiu no pecado. E naquele momento ali ele se perdeu. E Deus lhe mandou seu filho unicamente para isso, para resgatar de volta o homem que caiu no pecado, porque ao comer daquele fruto ali foi aberta a sua mente, e o homem ficou sabendo do bem e do mal, porque disso hoje o mundo se encontra do jeito que está, não porque Deus quis, mas porque o homem que caiu em pecado. E na verdade Jesus ele veio aqui, ele passou por tudo que ele passou unicamente para salvar o ser humano, tirar o ser humano dessa fase pecaminosa, salvar ele novamente e dar-lhe novamente uma vida eterna. Por isso ele padeceu ali na cruz, como muitos já sabem, muitos já têm dito por aí, em vários canais aqui também do YouTube tem comentado sobre isso. E eu também quis fazer isso, abrir esse canal exclusivamente para isso, para estar falando da palavra, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e estar fazendo a minha parte nesse momento. Não impondo a ninguém ser crente, a ninguém ir para a igreja, mas somente uma obrigação que nós cristãos temos, como fomos chamados pelo Evangelho, como eu já falei isso em outro vídeo meu que está aí, que nós só fazemos isso porque é uma obrigação nossa, quem foi chamado pelo Evangelho, que Jesus bem falou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crê será salvo, portanto que não crê será condenado. Por isso que eu vou dizer que não basta só você dizer que tem Deus no coração, que você crê na existência dele, que você será salvo, mas você precisa também procurar seguir a palavra de Deus, o Evangelho, procurar segui-la, procurar cumpri-la. Sim, aí você conseguirá ter a sua vida eterna, porque Jesus veio propositalmente para isso. Ele não veio para fazer ninguém rico ou para dar prosperidade para ninguém, como muitos pregam por aí essas coisas. Quando ele estava aqui, ele fez grandes curas, fez grandes milagres, sim, essas coisas, mas ele fez unicamente aquilo lá para abrir uma barreira para o homem crer nele através daquilo. Ele fez aquilo lá para o povo ver que tinha poder aqui na terra de fazer aquilo. Ele veio buscar o que você veio, porque a humanidade até hoje se encontra, muitos já estão abrindo os olhos pelo Evangelho, pela palavra de Deus que está sendo pregada, assim, muitos estão abrindo os olhos, têm se rendido a Jesus, mas a humanidade hoje ainda se encontra perdida, totalmente perdida no mundo de pecado, cega, porque daquilo que aconteceu lá no jardim do Éden, a queda do homem. Aquela queda do homem ali, no jardim do Éden ali, ninguém sabe totalmente o que ocorreu ali, mas aquilo lá fez com que o homem se afastasse totalmente de Deus, porque a Bíblia fala isso, que todos pecaram e destituídos foram, tirados foram da glória de Deus. E daquele momento ali o homem perdeu totalmente a comunhão com Deus. E para ter essa comunhão novamente com o Senhor, com Deus, novamente ter direto com Ele, é preciso disso. É preciso se aceitar Ele como único Senhor Salvador, se render a Ele, é claro, aceitar como Senhor Salvador, ser batizado e passar por alguns processos aí, para ter novamente a comunhão com Ele. Não pense você aí que você tem comunhão com Ele só porque você crê nele, acredita na existência. Não, isso não traz comunhão com Ele. Para ter comunhão com Ele, precisa aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador e passar por outros processos aí, que é seu batismo, essas coisas todas. Mas apesar que o primeiro passo, você já consegue ter comunhão com Ele, porque quando Jesus ele veio aqui na terra e morreu na cruz, literalmente o véu do templo ele foi rasgado, porque antes disso acontecer, dele morrer na cruz, só quem tinha acesso a ele é o sacerdote, a pessoa que é escolhida por ele, que levava todos os pedidos da humanidade até a ele. Só que quando aquele véu do templo ele foi rasgado, toda a humanidade passou a ter livre acesso a ele, todos. Por isso não precisa de você pedir por
para um pastor que está orando para você, um diácono, um presbítero, para você ter comunhão com ele, não. Você próprio, de si próprio, sozinho, você sendo um cristão, você sendo um cristão, ter aceitado ele, você próprio já tem comunhão com ele. Não precisa de você estar chegando em pastor, coisa assim, você na sua casa orando. Muitos já sabem disso, é claro, mas tem outras pessoas que talvez não saibam. Muitos já sabem disso. Que não precisa só de um pastor orar por você na sua casa, orar, apresentar a sua casa, que sua casa vai ser abençoada, não. Mas você, através quando aquele véu do templo foi rasgado, que diz na palavra de Deus, todos passaram a ter comunhão com Cristo. Mas aquele que já aceitou ele, como único Senhor Salvador, e passou a ter comunhão com ele desde aquele momento que aceitou ele como único Senhor Salvador. Mas sem isso aí, sem ter comunhão com ele ainda não. Só por achar que você crê nele, na existência dele, isso não faz você um salvo, não. Não faz você ter comunhão com ele, não. Mas com essas outras coisas que eu citei, você passa a ter comunhão com ele, sim. Porque a humanidade se encontra totalmente perdida. Aquele que não aceitou Cristo ainda, que não tem comunhão com ele, se passa totalmente perdido no mundo do pecado. Você que vive na prostituição, que vive na bebedice, e mesmo você vivendo essa sua condição, e você só porque você acha que você crê nele, essas coisas, você não é salvo, não. Que a humanidade se encontra perdida. E o único que pode mudar isso é Jesus Cristo, mas através de uma decisão sua, porque ele também não obriga ninguém a querer aceitá-lo e servi-lo, não, porque o homem tem o livre arbítrio de escolha. Isso ele deixou para todos ser, ele não obriga ninguém. Mas também, se você não querer aceitá-lo, essas coisas assim, e não querer ter uma comunhão com ele, você também tem um destino, tem um triste destino, que se chama inferno. Sua alma vai direto para o inferno após a morte. Isso vai acontecer você crendo ou não. Não creio que eu vou para o inferno, que Deus fala, não tem nada a ver com isso. Você crendo ou não, você crê que o inferno existe ou não, você vai para lá de toda maneira. É assim mesmo. Mas a minha palavra até o momento é essa aí, que Jesus ele veio buscar o que se havia perdido. E o que se perdeu foi o ser humano. Toda a humanidade se perdeu quando Adão e Eva eles caíram em pecado lá. E Jesus ele veio totalmente para mudar isso. Quando ele morreu na cruz, ele mudou isso. Ele veio resgatar o homem. Por um homem, o pecado veio à terra, a humanidade todinha se perdeu. E por outro homem, que é Jesus Cristo, que se fez homem, se fez carne, a humanidade teve o privilégio de ter a salvação novamente. E é isso, essa é a minha palavra que eu deixo no momento. Obrigado a todos.